Seminário no ar, um estudo bíblico sobre o tema a edificação do reino de Deus. Assunto número 9. Para edificação da casa de Deus, a instrumentalidade é humana. E eu quero começar com esta afirmação, esta convicção que temos de que estamos trabalhando para a edificação de uma casa espiritual, para a habitação de Deus em espírito, e esta casa são as pessoas que amam a Deus e estão interligadas num corpo chamado por Deus de eclésia, a igreja. Este povo, esta família, é a casa de Deus que precisa ser edificada. Uma família não é um monte de gente ajuntada num canto de qualquer maneira. Uma família são pessoas que têm relacionamento, que têm compromisso, que têm uma geração, uma descendência, que formam um corpo de pessoas. 10 pessoas ajuntadas não viram uma família. Uma família precisa ter compromisso para que seja família. Não é qualquer pessoa que pode morar na minha casa assim, não. Eu tenho filhos, nós temos compromissos uns com os outros, então não é qualquer pessoa que vem entrar na minha casa e vai morar lá assim, como se não tivesse acontecido nada. Isto eu estou dizendo para ilustrar o que é uma família. Hoje as coisas mudam muito, porque há pessoas que estão enfatizando uma organização religiosa. Eles querem quanto mais gente possível, melhor, porque é mais número, é mais fama, é mais importância, é mais dinheiro que entra. Virou um assunto de comércio religioso, uma propaganda, um marketing religioso para botar todo mundo para dentro do salão. É evidente que os dirigentes, não vão dar nenhuma autoridade a qualquer um que vem, nenhum reconhecimento a qualquer um que vem. Eles vêm só para assistir, eles vêm só para ouvir, vêm de qualquer jeito e entra, e quanto mais gente vier, melhor. Claro que vai ser mais fama para o meu ministério, eu vou ser um pastor mais famoso, porque afinal de contas eu não serei pastor só de uma meia dúzia de gatos pingados, eu serei pastor de uma multidão de milhares de pessoas, e aí a minha fama vai ser muito maior. Mas, pergunto eu, que adianta para Deus ajuntar alguns milhares de religiosos se essas pessoas não são parte de uma família, se não são corpo? Jesus, quando vier, vai levar um corpo de pessoas. Ele não vem para levar crentes religiosos a granel. Ele vai levar pessoas que estão ligadas, em aliança, em compromisso, formando parte desta família, uma casa espiritual, pessoas interrelacionadas, ou seja, pessoas que têm compromisso umas com as outras. O tipo de religioso mais comum em nossos dias é o crente que vai quando quer à reunião, dá oferta se ele quiser, não atende, não obedece, não tem compromisso de obedecer a ninguém. Ele julga a palavra, se é boa, se não é, se atende a ele ou não, se é conveniente ou não. Ele faz o que quer. Ele não tem compromisso de submissão espiritual. Ele não tem compromisso de frequência, aquela reunião, aquele compromisso. Ele não tem compromisso de oferta ou outro qualquer compromisso, muito menos de trabalhar. Ele é um assistente da religião. Para mim, crente autônomo não vai ser salvo, não vai ser arrebatado por Deus. Jesus vem como cabeça para levar o corpo dele. Ele vai levar as pessoas que estão edificadas. Ele vai levar as pessoas que estão compromissadas. E é bom que a gente atente para isto. E eu costumo dizer que igreja, a eclésia, não é povo religioso ajuntado, mas são servos edificados, são discípulos compromissados, formando uma família. Repetindo, igreja não é um monte de religiosos ajuntados, mas é um povo edificado, formando um corpo, uma família. O que o meu trabalho deve visar é
ajudar cada irmão a encontrar os seus irmãos para aliança, para compromisso, cada pessoa encontrar alguém que seja líder espiritual para a sua vida, a quem se submeta espiritualmente, a quem obedeça como quem obedece à autoridade de Deus. Assim, sim, a pessoa que está obedecendo a alguém está ligada ao corpo. Se você não obedece a ninguém especificamente, então por que você não está ligado ao corpo? Pode ser crente, religioso ou gostar das bênçãos de Deus, mas se não está submisso a outra pessoa nesta família, então você não está ligado à família de Deus. A gente estar ligado aos irmãos significa estar em compromisso com irmãos, e quem tem compromisso não falta, quem tem compromisso não nega, não deixa de ofertar, não deixa de obedecer, se responsabiliza, ora pelos irmãos. Quem tem compromisso age em função desse compromisso. Mas as coisas não são tão fáceis assim, porque quando a pessoa vem para a eclésia, para a família de Deus, ela vem de qualquer jeito, cheia de carrapichos, cheia de pecados e lembranças ruins do passado. Ela vem marcada pela vida passada e aí aceita o Senhor, se entrega a Jesus, resolve obedecer, se batiza e começa a edificação. E as coisas de Deus precisam ficar muito claras para cada pessoa que vem se converter no nosso meio. Elas precisam saber, nós não estamos fazendo política, nem propaganda, nem comércio religioso, não estamos interessados em número, nós queremos reconhecer de Deus se aquela pessoa é responsabilidade nossa cuidar. E se é assim, nós vamos dizer a verdade, mostrar o caminho para aquela pessoa, ensinando a ela a fazer aquilo que Jesus mandou e que nós também estamos compromissados em fazer. As coisas precisam ficar claras, aonde nós queremos chegar, quem somos nós e o que queremos com aquela pessoa que está recém-convertida. Isto precisa ficar claro para ela. Ela vem ser membro de uma família e ter compromisso conosco e seremos aperfeiçoados, tirando as diferenças, aparando as arestas, tirando as carnalidades, vencendo as tentações, confessando os pecados, nos purificando das manias que cada um tinha na sua vida passada, sendo liberto desses laços que prendem ao mundo, idolatrias de cachorro, de animal, de bicho, idolatria de qualquer outro tipo de animal, idolatria de quadros de estimação, idolatria de coleção disso, idolatria de televisão, de novela, libertos dessa idolatria, o que não é fácil e nem vai ser de uma hora para outra. Por isso é necessário que haja uma atuação de irmãos. Eu quero focalizar isto. Em 1 de Pedro, no capítulo 2, versículo 5, nós lemos o seguinte, vamos lembrar deste versículo em outras ocasiões também. Diz lá, vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de obedecerdes, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Este é o objetivo. Deus quer fazer um corpo, uma família de pessoas muito espirituais, que amem a Deus de todo o seu coração, que deem culto a Deus, que glorifiquem ao Senhor, intercedam em favor dos outros, que sejam sacerdotes verdadeiros, cada um batizado com o Espírito Santo, cada um com dons espirituais, cada um com fruto do Espírito, cada um cuidando de outras pessoas. Assim Deus quer uma comunidade de discípulos, um corpo de servos, uma casa espiritual constituída de pessoas que amem a Deus de todo o seu coração. E é claro que não há nenhum corpo perfeito desses, não há grupo, igreja, congregação, comunidade nenhuma que já tenha chegado ao alvo, mas nós vamos caminhar nesta direção. A direção precisa ficar clara e precisa ficar claro também na mente das pessoas. Eles não estão ali por causa de mistério. Existem muitas igrejas, denominações e doutrinas que gostam de fazer mistério. Ali não tem mistério. Deus quer se revelar a cada um de nós e Ele quer usar os irmãos. Cada irmão, cada irmã vai ser usado pelo Senhor. A instrumentalidade é humana.
E Deus nos diz que cada um de nós é que vai edificar. O apóstolo Paulo exorta em 1 Coríntios 3 os seus irmãos da igreja de Corinto para que cada um deles veja como edifica. Cada um preste atenção para não colocar outro fundamento. E em nossos dias existem doutrinas, religiões que estão colocando outro fundamento. Algumas estão colocando o fundamento dos usos e costumes. Não é Jesus, são os usos e costumes. Outra está colocando algumas doutrinas, predestinação e outras coisas mais como fundamento. E fundamento é Jesus, não é doutrina. Outros estão colocando o dinheiro, o sucesso, a prosperidade como base e alicerce, fundamento, não é. Alguns estão colocando o templo e a denominação como fundamento, e não é. Fundamento é só Jesus. Porém, cada um veja, é a exortação do apóstolo Paulo, como está edificando, para que não trabalhe em vão, não edifique uma casa de papel ou de palha que o fogo vai destruir. Deus não quer que a nossa obra seja destruída, portanto, é necessário cada um ver como edifica. Nós temos no livro de Juízes, no capítulo 6, um quadro em que os midianitas dominavam o povo de Israel, que gemia debaixo daquela escravidão. E Deus ouviu a oração do seu povo e levantou um homem para recomeçar a edificação daquele povo que merecidamente estava escravizado pelos midianitas. Eles pecaram. O povo de Israel estava em desobediência para com Deus, haviam abandonado o tabernáculo, se metido pelo pecado adentro, o povo não obedecia a ninguém. Deus mandou aquele castigo através dos midianitas que escravizaram Israel para lição e disciplina daquele povo. Mas a hora da libertação chegou e Deus levantou Gideão, homem valente, mandou o seu anjo aparecer a Gideão e lhe disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Aqui está a base da instrumentalidade na edificação. É humana. Deus quer usar pessoas consagradas, santificadas, obreiros que vejam como reto, endireitado o caminho do Senhor, obreiros que não se vendem, obreiros que, ainda que sejam falhos, mas que apontem o caminho da verdade. É assim que Deus quer usar pessoas. Deus quer enviar pessoas para edificação das outras pessoas em um corpo sincero, onde cada pessoa pode ter as suas falhas e pecados, mas o corpo não é dirigido por pecado, por comércio, por política, por interesse, por quaisquer fatores carnais. O corpo não pode ser dirigido por isto, porque o corpo é do Senhor. É a casa espiritual na qual Deus quer habitar em espírito. Que você entenda estas coisas e faça a sua parte, se engajando onde você deve se engajar e trabalhando no que deve trabalhar, para que o seu trabalho não seja vão, mas que você trabalhe para a edificação da eclésia do Senhor, do corpo e família de Jesus, e isto terá galardão para você por toda a eternidade. Amém.